Gostaria que você tomasse a palavra de Deus no Salmo 146, versículos de 1 a 4. Salmo 146, versículos 1 a 4. O tema dessa palestra que me passaram: Jesus veio para sarar nossas feridas. Que feridas são essas? Que chagas são essas? Eu orando para esse momento, Deus foi me trazendo situações que nós vamos enfrentando na nossa história, que muitas vezes deixam marcas em nós, quando nós não temos a maturidade o suficiente para enfrentar aquela determinada situação. Para vocês entenderem que feridas são essas, acompanhe comigo o que o salmista vai cantar ao Senhor. Ele começa assim: louvai o Senhor porque Ele é bom, cantai ao nosso Deus porque Ele é amável, e o louvor lhe convém. Presta atenção, a Salete ela cantava, e hoje de manhã eu costumo acordar sempre às 5h20 da manhã, porque eu venho na missa das 6 aqui, só que hoje não tinha missa das 6, eu fui para a Capela Sagrada Família, e fui rezando com a música que ela cantava de Restaura Minha Casa. Nem sabia que ela ia cantar isso hoje, e aí eu fui rezando, e quando eu peguei no livro, vocês já adquiriram esse livro? Sim ou não? Vamos adquirir. E aí veio um capítulo, e eu comecei a rezar com esse salmo que eu coloco aqui no livro, que justamente fala que é o reconhecimento pela restauração de Jerusalém. E Deus foi me colocando que a Jerusalém somos nós. Você é o alvo dessa restauração. Por isso, não de maneira passiva, mas ativa, recebe essa palavra e diga: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor deseja restaurar a minha casa, a casa que é o meu coração. O salmista vai dizer assim: o Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Presta bem atenção. Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. Repete comigo: Ele cura. Nossa, será que eu acho que eu não estou ouvindo bem direito esta manhã? Então vocês vão falar um pouquinho mais alto para eu escutar, tá bom? Vamos lá. Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. Você pode aplaudir essa verdade? E quem são essas pessoas? Diga: sou eu, Senhor Jesus. Eu estou dizendo Ricardo, sou eu, Jesus. Somos nós que somos alvo desta restauração. A nossa parte é confiança, é coragem, como a irmã Maria Eunice vinha pregando. A nossa parte é nos colocar na presença desse Deus que nos ama grandemente. Um Deus que nos ama a ponto de entregar o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, para a nossa salvação. Cura na Bíblia, ela é muito ampla. A cura, quando Jesus curava, e Jesus continua curando, mas no Evangelho, não é demonstrando o seu poder, mas a cura na Bíblia é escatológica, é salvação. Jesus veio para salvar o homem que estava perdido. E eu quero iniciar essa palestra, justamente, eu tive a graça de quem apresentou esse livro, foi o exorcista de Portugal, Padre Duarte Lara. Inclusive ele tem já 2 anos que ele está vindo na Canção Nova, no mês de novembro, provavelmente volta agora em novembro desse ano.
Vou estar também pregando nesse acampamento. E eu gostaria de começar com aquilo que ele fala. A apresentação dele dava um retiro. Então presta atenção. Quais são essas chagas que nós trazemos? Qual é a cura que nós precisamos? Qual é a causa? E aí o padre Lara, ele diz assim: pela desobediência do pecado, preste bem atenção, isso aqui é teológico, isso é doutrina da igreja. Pela desobediência do pecado, o homem, instigado pelo demônio, lembra quando eu trazia na oração os 3 inimigos da nossa alma? São João da Cruz, ele fala desses 3 inimigos a partir daquela parábola que Jesus fala da semente, quando o semeador vai e lança a semente, e um pouco da semente cai à beira do caminho, e aí diz que vem o inimigo, vem e retira aquela semente plantada. A semente é a palavra. O próprio Jesus depois ele vai ensinar e vai explicar essa parábola para os apóstolos, só entre eles, e ele diz que esse inimigo se chama Satanás. Então, um dos inimigos que é o demônio, o outro inimigo que é a carne, e um outro que é o mundo, segundo São João da Cruz, de acordo com essa passagem. Tanto os 3, mas no caso aqui o demônio, ele foi e roubou a semente lançada. Então tome muito cuidado, que o demônio ele não vai sossegar enquanto ele tentar você para roubar a palavra semeada no seu coração. Porque é a força da palavra que liberta a nossa vida, não é a força humana, não é a tonalidade do pregador, não é a santidade do pregador, mas é a força da palavra de Deus, a palavra que é o verbo de Deus que se fez carne e habita no meio de nós. João capítulo 1, a palavra é viva e eficaz, a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus Cristo. Então enquanto ele não sossega aquilo que o primeiro Papa da igreja, São Pedro vai falar na primeira carta, que ele anda no derredor, como um leão que ruge buscando a quem devorar, e um dos intentos do demônio é roubar a palavra de Deus semeada no nosso coração, para ela não produzir os frutos 30, 60 e 100 por 1, da qual ela quer produzir em nossa vida, frutos de verdadeira conversão. Essa é a maior cura que o Senhor quer realizar na nossa vida. O padre ele continua: instigado pelo demônio, o homem então ofendeu a Deus, preste atenção, e feriu profundamente a sua natureza humana. Entenda qual é a causa então de todo o desequilíbrio que nós temos, daquilo que da nossa infantilidade, imaturidade, seja desequilíbrio emocional, psicológico. Ele vai dizendo: entrando, e feriu profundamente a sua natureza humana, entrando num caminho de autodestruição, que depois da morte temporal, culmina na morte eterna do inferno. De fato, depois do primeiro pecado, o pecado original, a natureza humana ficou ferida em todas as suas dimensões, seja ela cognitiva, volitiva e afetiva. Afetiva se diz a respeito à afetividade, aos sentimentos. Quantas pessoas feridas, eu estou dizendo dentro da igreja católica, tantas pessoas feridas na sua sexualidade e na sua afetividade. Quantos de nós que vivemos caminhos errados, que tivemos decisões erradas na nossa vida, ou outras pessoas, e aqui não é buscar culpado, mas quantas coisas erradas dos nossos pais, e que interferiram na nossa vida diretamente. Eu não estou dizendo contra a culpa cada um presta diante de Jesus, mas as consequências de decisões erradas, decisões nossas, por isso ficou na sua afetividade feridas profundas. Durante a pregação eu vou trazer alguns casos.
cognitiva, que é o conhecimento que se dá através da percepção, da atenção. E também a volitiva, que resulta da vontade. Preste bem atenção. A razão humana ficou ferida na sua capacidade de conhecer a verdade. Por isso que muitas pessoas buscam a verdade em lugares onde ela não está. Por isso nós somos privilegiados, nós não somos melhores por estarmos na doutrina, a única doutrina, a sã doutrina, que é da Igreja Católica Apostólica Romana, na qual eu quero que você aplauda com toda a força. A nossa igreja, e eu não estou dizendo de proselitismo, mas é a verdade. A verdade está na doutrina que a igreja fala, que a Igreja Católica prega. Só que muitos, porque ficou ferida a sua capacidade de conhecer a verdade, ela vai em caminhos errados. Lembra hoje do cego de Betsaida? De segurar na mão daquele, só aquele que pode nos dirigir, Jesus Cristo. Não confiar em qualquer pessoa. Entenda essa pessoa, não confiar nos falsos profetas, mas olhar para Jesus Cristo, olhar para o que a igreja tem nos ensinado. E a vontade e os sentimentos ficaram feridos na sua capacidade de nos orientar para o verdadeiro bem. As pessoas, nós não buscamos muitas vezes as coisas do mundo, porque há uma maldade em nosso coração. Aquilo que o catecismo da Igreja Católica vai nos falar, que Deus colocou um desejo no próprio coração do homem pela vida eterna, pela eternidade, por Deus. O catecismo vai falar que Deus criou o homem para que esse o conhecesse, vivesse em comunhão com ele e amasse a esse Deus, porque somente nele há essa alegria. Então por quê? Só Deus pode preencher a nossa alma, e Deus colocou isso no nosso coração, o desejo pela felicidade, o desejo pela vida. Quando nós não, diante desse desequilíbrio que o pecado original deixou em nós, que o pecado deixa em nós, nós buscamos em lugares onde Deus não está, com o intuito de buscar preencher o vazio que existe dentro de nós. Por isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos aprender com a doutrina da Igreja Católica. O profeta Oséias vai falar que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da doutrina. E aí, em vez de obedecer a palavra que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas do alto e afeiçoai as coisas do céu e não das coisas terrenas, nós vamos preenchendo ou tentando preencher a nossa vida, e aí vai com as coisas do mundo, com as coisas que passam, com as coisas passageiras, efêmeras, com os bens materiais, e isso não vai preencher o nosso coração, vai ferindo cada vez mais. Uma sexualidade desregrada, fora do matrimônio, isso é prejudicial demais para a nossa vida. E porque ficamos feridos na afetividade, na sexualidade, nas nossas carências, nós buscamos muitas vezes, fora do plano de Deus, a solução e a alegria para o nosso coração, e não vamos encontrar. Fora de Deus não há alegria, fora da verdade não há alegria, não há libertação, não há liberdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade que é Cristo pode nos libertar e nos dar o caminho seguro, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode aplaudir essa verdade. Só Ele tem o poder de nos libertar. Então o homem, ferido pelo pecado, ficou sujeito às trevas do erro. Continua o papo, hein? Só na apresentação. O padre Lara. O homem, ferido pelo pecado, ficou sujeito às trevas do erro, centrado em si mesmo e escravo das suas paixões desordenadas. E o pecado, São Paulo vai falar, que o pecado torna o homem escravo.
E Jesus Cristo veio para nos libertar. Vocês ouviram o que eu disse? Jesus Cristo, na sua morte, no seu sangue, em suas chagas, o profeta Isaías vai nos falar, trouxe a cura para nós, amém? Nossa, que força, hein? Aplauda essa verdade. Esta universal experiência do pecado, universal experiência do pecado e das suas consequências na vida humana, que todos fazemos cotidianamente, todos os dias, mas na sua misericórdia infinita, Deus Pai mandou o seu Filho muito amado como nosso Salvador, para que tivéssemos a vida e a vida em abundância. João 10:10. Diga: Jesus, eu quero essa vida em abundância. Nossa, quando meu filho João Mateus era pequeno, quando ele queria uma coisa, ele falava com tanta força, com tanta veemência, que eu não conseguia negar para ele. Pode fazer mais forte. Fale. Nota 8 para vocês. Continua. Jesus então veio para dar essa vida em abundância. Esta obra de nossa salvação só estará plenamente realizada quando Cristo vier na sua glória, porém já se iniciou em cada um de nós através da fé e dos sacramentos. Deus está a salvar-me e libertar-me de todo o mal. Você crê? Você crê? Então diga: eu creio, Senhor. O Senhor veio para me libertar de todo o mal, de todo o pecado. E é isso que eu quero viver. Eu quero viver como um filho amado, livre, liberto. Não quero continuar na escravidão do pecado. Tá bom para a introdução da palestra então, tá bom? Vamos lá, naquilo que eu queria trazer para vocês, o que nós precisamos então ser curados. Qual é a razão? E eu não estou menosprezando e diminuindo, e não estou dizendo que é errado você pedir uma cura física. Não estou dizendo que não tem importância. Eu narro aqui no livro, eu escrevo algumas curas, uns milagres que Deus realizou fisicamente. Pessoas com câncer, pessoa que não podia andar e que andou, que Deus ao longo do ministério foi utilizando e Deus foi curando. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas a grande cura que nós precisamos pedir para o Senhor, a grande libertação, é a libertação desse grande mal que se chama pecado. Santo Agostinho vai dizer, pecado, a razão da tua tristeza é o pecado. Porque nós frustramos o projeto e o desígnio de Deus, de felicidade, de vida e de vida em abundância para a nossa vida. Quando nós erramos o alvo, quando nós desobedecemos a Deus, aquilo que Adão e Eva fizeram no paraíso, desobedecendo a Deus, pelo orgulho, a desobediência, em vez de atrair para nós as bênçãos de Deus, não pode atrair outra coisa senão a maldição. Aquilo que Deuteronômio capítulo 28 vai falar: escolhe o caminho, escolhe fazer a vontade de Deus, escolhe o caminho da bênção, escolhe o caminho de viver os preceitos, de praticar os mandamentos da lei de Deus. Aqui encontramos segurança para a nossa vida, aqui nós atraímos o olhar de Deus, aqui, e não é que, como eu dizia na oração, não é questão de teologia de prosperidade, hein? Mas é a escolha do filho, é aquele que se busca, apesar da miséria, apesar da nossa limitação, na confiança, e luta por fazer a vontade de Deus, e colocar a palavra de Deus em prática. Ser um homem, ser uma mulher liberta, aquilo que o salmo que nós proclamamos, que ele cura os que têm o coração ferido, e cuida das chagas. Eu quero ser bem fiel ao livro, a esse capítulo, porque eu vejo que é muito importante. Várias pessoas, e aqui mais do que fazer propaganda, eu venho fazendo essas pregações, e orando, as orações que estão aqui no final, há muitos anos.
E eu tenho visto muitas pessoas sendo agraciadas, libertas, curadas, não porque não é palavra humana, mas foram experiência ao longo da caminhada, desde quando eu morava no Japão. Até para você entender a força da pregação da palavra de Deus. Eu lembro que eu pregava todos os domingos e em grupos de orações, e eu sempre tinha um grupo lá, que era o grupo que eu frequentava, que a maioria das vezes eu pregava nele, era para brasileiros, então eu pregava em português. E nessa reunião sempre ia uma japonesa, não sabia nada de português. Talvez ela esteja até ouvindo lá no Japão, o pessoal falou que ia estar escutando, não sei se ela sabe falar hoje português, mas ela não sabia nada. E aí eu pregava e eu percebia que ela chorava. Eu falava, ou eu sou muito feio, ou eu não sei, eu estou assustando ela. E toda reunião, mas eu nunca quis perguntar, né? Aí depois de uns 6 meses, ela era budista, com 30 anos, família budista. Um dia ela tomou coragem e procurou a Luciane, a minha esposa, e disse, Luciane, eu preciso falar algo com você. Realmente eu não entendo o que o Ricardo fala, mas eu precisava lhe falar que a minha alma chora, a minha alma compreende, e eu quero tornar uma católica, e nós fomos padrinho de batismo dela. Pela força da palavra, a obediência da palavra de Deus. Então preste bem atenção. A grande maioria das pessoas, eu escrevo, todos nós temos um coração muito ferido pelo desamor. Quantas experiências, pelos traumas, pela rejeição, pelo abandono, por todo tipo de violência. Muitas vezes esses sentimentos que vivemos nos paralisam. Presta atenção se você identifica com isso, se você precisa da cura do seu coração ferido. Muitas vezes esses sentimentos que vivemos nos paralisam, e somos incapazes de dar uma resposta efetiva diante do Senhor e para o Senhor, para a sua palavra, sem nem mesmo saber o porquê não avançamos, tanto psicologicamente como espiritualmente. E aqui eu escrevi assim, a cura interior não significa ficar preso no passado, hein? Preste bem atenção. A luz de Cristo, quando revela uma situação de dor, e ao tomar conhecimento, tenhamos uma postura diferente, não de vítima. Então, cura do coração não é ficar buscando culpados. Nós vamos ver um testemunho aqui forte, que eu vou trazer. Não é buscando, então, desculpas. E eu não estou minimizando, eu sei, eu atendo casos muito difíceis. Eu lembro uma vez no estado do Brasil que eu fui pregar, e no momento da pregação aconteceu uma manifestação diabólica, porque eu estava orando pela cura do coração, e a ferida era muito grande naquela senhora de 60 anos mais ou menos. E quando acabou o grupo, eu fui pedir para que eu atendesse aquela senhora, e ao chegar próximo dela, na hora o Senhor me dando uma palavra de ciência, antes de eu rezar Ele já falou, fale para ela que ela precisa perdoar o pai dela. E eu, como sempre, na minha limitação, mas eu busco ser obediente ao Senhor, e disse, minha irmã, Jesus está me dizendo que a senhora precisa perdoar o seu pai. E aí ela começou a gritar e chorar muito alto, e no momento travou a boca dela, ela não conseguia falar mais nada. E aí eu fui fazendo uma oração com ela, orando por ela, pedindo o batismo no Espírito Santo, trazendo o amor de Deus para que ela aceitasse o amor de Deus, que a misericórdia de Deus tocasse o coração dela. Com muito custo, eu fui levando uma oração para que ela perdoasse, decidisse em perdoar o pai dela. Quando ela conseguiu, pelo menos balbuciar, pelo menos ela conseguiu falar alguma coisa que decidia perdoar o pai dela,
Aí ela veio partilhar comigo. Quando ela tinha 5, 6, 7 anos, ela já acho que é falecido, os pais também, muito tempo. Ela disse para mim que várias noites o pai dela estuprava ela e as irmãs dela. Eu sei que tem casos dificílimos, mas nós não podemos viver como vítima. Deus, Ele pode tirar um bem maior de toda a situação. Ou nós acreditamos na verdade, ou nós acreditamos na doutrina, ou nós acreditamos na palavra. Romanos capítulo 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou eu deixo a fé, ou eu deixo Jesus Cristo e a sua igreja, ou eu confio que Deus cuida de mim. Ele nunca quis esses desastres, Ele nunca quis que eu passasse de repente por situações de pecado, de estupro, seja o que for, mas se Ele permitiu, Ele tira um bem maior daquela situação, se o meu coração estiver de conforme a vontade dEle, hoje, agora. Você crê nisso? Então diga: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus precisa encarnar em você, meu irmão e minha irmã. Da mesma forma que o Verbo se encarnou e se fez homem, pela ação do Espírito Santo, Ele foi gerado, não criado, porque Ele é Deus. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria, se fez homem, como nós, menos no pecado. Essa palavra, ela precisa encarnar em nós. Ela precisa produzir frutos em nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, até mesmo nos nossos sentimentos. Nós precisamos ser dominados pela palavra. Nós não podemos ser dominados pela palavra do mundo. Nós não podemos mais ser dominados pelo nosso passado. Nós não podemos ser dominados pelo demônio, pelas coisas do mundo, mas pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que tem a força e o poder de ressuscitar. Dizemos não às coisas do mundo, e quanta coisa que o mundo tem ensinado os filhos de Deus. E infelizmente nós temos sido passivos diante de tanta enxurrada que o mundo tem jogado em nossas casas, em nossos familiares, na nossa vida. Temos aceitado tudo como algo bom e natural. Nós não podemos ser trouxas. Nós temos que pedir para o Espírito Santo a sabedoria para não ir alimentando das coisas do mundo e ficarmos só com a palavra que liberta. Me vem outro caso, que eu estava pregando num estado aqui também do Brasil. Você pode perceber que eu não fico falando nos lugares. E no momento da pregação, aconteceu uma outra manifestação diabólica. Uma jovenzinha. E aí, terminei de pregar, pediram que eu fosse atender, como sempre, a pessoa lá no fundo. E aí eu fui, ela já estava bem calma, rezamos um pouquinho, estava a coordenadora do local, vice-coordenadora. E, graças a Deus, ali foi tranquilizado e acabou tudo bem. E na hora do jantar, que eu quero partilhar com vocês, e eu não falo isso para trazer a figura do Ricardo, mas para trazer a verdade de Deus. Quando eu estava pregando, o pessoal da equipe da coordenação estava já cansado com a situação, que tinha colocado lá num quartinho, atendendo aquela pessoa, e chegou um momento que uma partilhou em voz alta: vamos chamar o Ricardo que eu não estou aguentando. Elas disseram mais ou menos isso. Quando o espírito maligno escutou essa frase, elas me diziam assim, que uma voz muito feia, horrível, gritou: ele não. E depois eu fui rezar. Espera um pouquinho, não aplauda não. Vocês vão aplaudir Jesus Cristo. Aí eu fui orar, perguntando para o Senhor qual o ensinamento que Ele queria dar para mim, que eu não podia cair no orgulho, na vanglória, na soberba, mas qual era o ensinamento?
imediatamente veio a passagem de Atos dos Apóstolos, daqueles exorcistas judeus que narram o Atos dos Apóstolos, que foram expulsar os demônios lá, e aí os demônios disseram assim para eles, os demoniados, disse assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? Aí eu falei: os demônios me conhecem, porque eu tento viver a palavra de Deus. Pode aplaudir a palavra de Deus. Aplauda mais forte. Entenderam a palavra de Deus? São João da Cruz vai dizer uma frase fortíssima, que o demônio teme a alma unida a Deus como se fosse o próprio Deus. O demônio não suporta uma pessoa que acorda, que reza, que vai à Santa Missa todos os dias, que estuda a palavra, que reza com a palavra, que tem uma devoção mariana, que reza o texto diariamente, que se alimenta das coisas do alto, numa vida de oração, numa vida interior. O demônio não suporta. Então, você não precisa ter medo dos demônios, como Santo Agostinho vai dizer que ele é um cão que fica amarrado. Se você não chegar perto dele, se você não chegar no campo de ação dele, ele não vai fazer nada. Não somos nós que temos que ter medo, o demônio é ele que precisa ter medo de nós, mas ele teme aquele que vive a palavra de Deus, e não a palavra do mundo. Tome muito cuidado, qual é o espírito que tem te inspirado, meu irmão e minha irmã. Se é um espírito mundano, se você é daqueles católicos que está concordando com tudo que está aparecendo na política, na lei, nas escolas, se você não é aquele pai que a mãe que fica, que meu filho está aprendendo, porque hoje eles estão ensinando doutrinas diabólicas para os nossos filhos e para os nossos familiares, e se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, você não vai conseguir combater essas coisas. Você vai achar que tudo isso é normal. Tome cuidado, da onde provém determinadas situações e ações pelo discernimento dos espíritos. Nós temos que ser católicos vigilantes. Entende? Vocês estão entendendo o caminho da cura? É a verdade que vai nos libertando a cada dia. A cura interior, ela não é mágica. Não se dá sem esforço da nossa parte e da nossa cooperação. Diante dessa situação de machucadura, ao qual ninguém no mundo está imune, precisamos assumir uma postura de filhos de Deus, que creem, como diz o salmista, que Deus cura os que têm um coração ferido, e cuida das suas chagas. Somente Ele é capaz de entrar em nossa história e tirar um bem maior do mal que foi gerado em nós, em nosso favor, por amor, por misericórdia. Jesus, Ele não nos cura sem... Aqui é algo importante, que ao longo do ministério eu fui percebendo. Jesus é aquele que fala lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Estão de acordo com a palavra? Então Jesus está à porta e está batendo. Enquanto o demônio ele invade, enquanto as coisas do mundo ele invade, é o ladrão que vem para roubar, assassino, para matar. Mas Jesus Cristo, apesar dele ser o nosso Deus, ele respeita a nossa liberdade. Ele está batendo, ele não invade. Jesus Cristo, esse é um amor. Eu fico escandalizado com o amor desse. Jesus Cristo, entenda esse escandalizado, admirado e cada vez mais apaixonado por Jesus Cristo, porque Ele respeita a minha humanidade, a minha limitação e a minha vontade, o meu consentimento. Jesus, Ele não nos cura sem o nosso consentimento, sem termos uma atitude de coragem, de nos reconciliarmos com a nossa própria história. Tem muitas pessoas que falam assim, quando eu vou atender: não, essa área eu não quero que toque, Ricardo. Então, infelizmente eu vou embora. Porque isso aqui é oração.
Não, aqui dói demais. Se a gente ficar tendo autopiedade, pena de nós mesmos, a cura do coração não vai acontecer, ela não é mágica. Se eu ficar culpando a minha história, mas é minha família, você não viveu essa família, você não sabe, você não viveu como a minha família, você não teve esses traumas. Eu teria que ter um retiro só para falar do meu passado para vocês. E graças a Deus, com o Espírito Santo, como diz São Paulo em Colossenses, tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho suportando, estou crescendo e amadurecendo a cada dia, porque eu creio naquele que me fortalece, amém? Nossa, vamos lá, gente. Então ele respeita. Quantos casos que eu fui atender, eu narro um desses casos aqui. Antes de mais nada, antes disso eu quero dizer aquilo que eu disse, pois a cura interior não é mágica, um processo mágico. Ela acontece com o nosso consentimento, com o nosso esforço e a nossa cooperação. Para que ela possa acontecer, devemos ter uma disposição para a mudança de vida, para a conversão. Você quer a conversão? Não responda. Olha para a sua vida. Você quer a conversão? Isso aqui é muito sério. Para mim é o tema, para mim é o cerne dessa pregação. Você quer a conversão? Você quer deixar aquele pecado, aquele vício? Você quer crescer nas virtudes? Você quer fazer a vontade de Deus, mesmo no sofrimento, mesmo com a cruz? Você quer deixar aquela falsa amizade, aquelas amizades que te levam ao pecado? Você quer ter coragem de desligar a televisão naquele programa do inferno que você tem assistido e que você tem perdido tempo? Para Deus eu não tenho tempo, para a palavra eu não tenho tempo, para ir na missa eu não tenho tempo, mas para assistir a doutrinas do inferno nós temos tempo. Como que vai acontecer essa cura, essa libertação em nossa vida? Se eu não tiver a coragem de ajoelhar-me diante do Senhor e renunciar ao mundo, ao pecado, e desejar mudar de vida, ter coragem de desligar, ter coragem de dizer não. Aqueles apegos, apego às pessoas, apego a tantas coisas do mundo, apego ao carro, apego ao dinheiro, apego à fama, apego a tantas situações, apego a você mesmo. Se eu não entro nesse caminho de conversão, se não há um desejo profundo no meu coração de mudança de vida e de agradar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, eu não verei. É verdade que Deus derrama a chuva sobre os bons e maus, eu não estou dizendo isso. Não é merecimento da nossa parte, eu estou dizendo cooperação com a graça de Deus. É muito diferente. Merecimento nenhum de nós temos. Na verdade, os santos padres do tempo da patrística, eles vão dizer que nós merecíamos o inferno, sem exceção. Todos nós. Se não fosse a misericórdia e aquilo que a teologia fala na plenitude dos tempos, o verbo se encarnar, nós não teríamos chance nenhuma de ir para o céu, para a vida eterna. Então não há merecimento da nossa parte. Eu não estou pregando aqui porque eu fiz por merecer. Você não está aqui porque você teve merecimento e outras pessoas não tiveram. E você que está nos acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet, não há merecimento, há amor. Somente há amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente há chagas de nosso Senhor, o sangue que nos libertou e que nos salvou. E que agora eu preciso fazer a minha parte, como um filho obediente, aprendendo com a Virgem Santíssima.
Eis aqui o escravo do Senhor. Como eu digo na introdução desse livro, eu não tinha capacidade nenhuma para escrever um livro. Quando eu estava lá no Japão, que já pregava a palavra de Deus lá, e ele já vai, a introdução desse livro vai dizendo sempre, desde lá, humanamente falando, e não é falsa humildade, eu não tinha capacidade nenhuma para pregar a palavra de Deus e para escrever um livro. Deus foi tão além da minha luta pela fidelidade, que Ele me deu uma faculdade de teologia, que também, essa cabecinha aqui não tinha condição de estudar teologia, mas Ele deu, por causa do esforço somente, não pelo merecimento. É isso, cooperar com a graça de Deus, é deixar que a palavra de Deus, ela produza esses frutos em nossa vida, porque, de fato, nós temos que buscar essa conversão diária, realizar a vontade de Deus, e para isso devo ter o compromisso de desejar intensamente viver a palavra de Deus, colocá-la em prática e permitir que ela penetre o mais profundo da nossa alma. E quando isso acontece, meu irmão, exige de nós renúncia, carregar a cruz. Infelizmente os cristãos estão feridos, machucados, cristãos covardes, cristãos que não se, vítimas, porque não quer viver o que Jesus disse. Queres me seguir? Não é o Jesus da glória não, meu irmão e minha irmã. Deixa eu falar, você é católico, né? Então deixa eu falar da doutrina católica para você. Jesus disse, se queres me seguir, renuncie a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia. É exigente a caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa cura do coração, eu sempre estou frisando, ela não é mágica. Ela não é fácil de acontecer. Se essa palavra ela não penetra, e quando ela penetra, ela vai trazer, ela vai iluminar e vai revelar aquilo que muitas coisas em nosso coração, na nossa história, precisa de mudança de vida. O comportamento. Quantos católicos querem tudo fácil, achando que a fé é aquela fé de prateleira de supermercado, e compra só aquilo que eu desejo, que eu quero. Quantas pessoas estão fazendo isso com a doutrina da Igreja Católica? Esse tipo de pregação eu aceito e bato palma, esse tipo de pregação eu não quero. E da cruz? Mas nós estamos num encontro de cura e libertação, e o Ricardo está falando de cruz. É na vontade, é na luta por fazer a vontade de Deus diária, que o nosso coração vai se libertando das mazelas deste mundo dos pecados. É no cumprimento da vontade de Deus que você vai se realizando, meu irmão e minha irmã. O mundo está dizendo para o casal: olha, esse negócio de fidelidade é antigo. A doutrina da igreja está dizendo a castidade, a fidelidade no casamento, no matrimônio, no sacramento do matrimônio. Aí vem o mundo, vem a ideologia do relativismo. Tome cuidado com essas ideologias, com a secularização, com as falsas doutrinas, com aquilo que as novelas passam. E aqui eu não tenho medo de falar aquilo que as novelas passam. Um casamento do inferno, aos moldes, aquilo que São Paulo vai falar em Romanos: não vos conformeis com o mundo. Mas os católicos estão se conformando, tomando a forma do mundo, da mentalidade do mundo. Enquanto a igreja, enquanto a palavra está dizendo: marido, você é fiel, você precisa lutar pela fidelidade, pela castidade do matrimônio. Aos jovens, ao namoro santo.
e depois vão colher, e depois não querem colher feridas e chagas lá na frente, vão colher a consequência. Lembra que nós falamos na apresentação do Padre Duarte? As consequências. E aí que é coração curado. Não querem viver a verdade, não querem viver a exigência do Evangelho. Viver o Evangelho é exigente, meu irmão. Jesus fala: perdoai 70 vezes 7, aí você não perdoa. Como você quer que Deus cure o seu coração? Não tem milagre, não tem cura, se não dermos o perdão. A irmã Maria disse isso no livro. Então a palavra, ela ilumina, não é para nos jogar para baixo, ela ilumina para trazer a verdade. Cura interior é isso, traz a verdade, e quando as situações da nossa história vêm à luz da verdade, aí nós podemos trabalhar a cura em nosso coração. Eu me lembro de um caso, o homem estava com câncer, em fase terminal, e ao orar por ele, está no livro, Deus revela a palavra adultério. E lógico, com discernimento, sozinho, não pode a família, tudo longe, não dá para expor as pessoas, Deus é misericordioso, tem que ter discernimento, tem que ter compaixão. Lembra, nós não somos melhores do que ninguém, não é porque eu estou pregando a palavra de Deus que eu não posso pecar, eu peco, mas eu confesso, me arrependo. Até tem um capítulo que fala a cura do sacramento, eu não vou conseguir falar aqui, pelo sacramento da reconciliação, mas já nesse testemunho vai dizer muito isso. E aí, com sabedoria, foi colocado para ele se a palavra adultério lhe dizia alguma coisa para a vida dele. E ele começou a chorar muito. E havia um arrependimento profundo no coração daquele senhor. E ao oferecer a ele, um sacerdote, se ele queria confessar aquele pecado, já que ele estava arrependido, ele era um homem casado na igreja, que ele dizia que realmente ele estava com uma amante, estava adulterando, portanto, e que naquele momento ele já não estava mais devido à doença e tudo mais, mas ele nunca se arrependeu daquele pecado. E ao levar para ele, o sacerdote, ele se confessou. 2 semanas depois ele tinha a operação marcada para extrair aquele câncer maligno. E quando ele vai para a operação, o médico faz uma nova exame e constatou que aquele câncer em fase terminal havia desaparecido de dentro dele. Ele se arrependeu. Ele entendeu que a doutrina dizia que ele precisa ser um homem casto, fiel à esposa e aos filhos. E não eram os moldes do mundo, que dizem assim: homem que é homem tem 10 mulheres. Não, a minha tese: homem que é homem, macho que é macho, é aquele que tem uma única mulher. Esse é homem para valer. O resto é banana. Me desculpe, eu não estou julgando ninguém. Pela graça de Deus, eu tenho 20 anos de casado, eu nunca precisei desejar nenhuma mulher, porque até mesmo o desejar já é adultério. Não porque eu sou bom, mas é a luta, é a oração, é o jejum, é a palavra, é a missa diária, é o que me sustenta, são os irmãos da comunidade. Então nós não podemos ser levados pelas coisas do mundo. Se queremos que o nosso coração passe nesse processo de cura, meu irmão, prepare o seu lombo, prepare o seu joelho. Não tem, meu irmão, não tem, minha irmã,
sem joelho no chão, comigo não funciona. Eu não sei se funciona com alguém do mundo, mas comigo não funciona. Se eu não ralar, se eu não chorar, se eu não rezar, se eu não jejuar, se eu não clamar ao Senhor e lutar contra o pecado e aceitar as provas, comigo não acontece. E eu não vi nenhuma história dos santos que eu já estudei ser diferente. E via muita gente sofrida, santos que, Santa Maria Gorete, que foi, parece que foi uma chave de fenda que foi sendo perfurada, aquela jovenzinha, e que antes dela falecer, ela pediu para Jesus, pediu que ela perdoava aquele que fez isso com ela. Ela não ficou guardando mágoa, ressentimento, porque Jesus dizia: perdoar até 70 vezes 7. Isso é um coração curado, isso é um coração curado. Aquele que tem a disposição, e que na sua vontade, mesmo ferida, diga: eu, Senhor, eu vou te procurar. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, custe o que custar. A outra coisa importante para que isso aconteça, mais ou menos nós falamos na oração, rezamos, é reconhecer que temos a necessidade do toque amoroso do Senhor. Aliás, o único que tem poder, essa história, quando a gente escuta por aí, o demônio está dentro da pessoa, tira isso, isso não existe. O demônio, ele está agindo extraordinariamente nas faculdades, nas ideias, no campo das ideias, nos sentimentos, nas suas faculdades, mas não que o demônio está dentro de nós. O único que está dentro de mim, que está dentro de você, é o Espírito Santo. Só Ele pode tocar no mais profundo do nosso coração. Cuidado com os erros. Então só Jesus e Ele que pode tocar e curar as nossas feridas. Muitas pessoas desejam ser cuidadas no campo espiritual, mas seja por orgulho, ou mesmo por mecanismo de defesa. Aquela pessoa não, isso aqui não, aqui dói demais. Eu conheço pessoas assim, já atendi pessoas assim. Nessa área eu não quero que toca não, Ricardo. Falei, então tudo bem, o dia que você quiser que Jesus lhe toque. Uma vez veio um casal com os 3 filhos para eu atender aqui na Canção Nova, e quando ela sentou, eles sentaram na minha frente. Graças a Deus, Deus sempre me auxilia com uma palavra de ciência. Na hora Deus já falou, e eu já fui falando na autoridade: minha irmã, você vai perdoar o seu marido? Senão não vou perder tempo com você. Ela ficou olhando para mim assim. Ela falou: não, ele eu não perdoo. Eu falei: então tchau, vai embora, não perca o meu tempo, e não perca o tempo de Deus e o tempo de vocês. Aí ela assustou, e aí depois a gente pôde trabalhar. Você decide então em perdoar o seu marido? Vindo isso, há uma cura fantástica, aqui mesmo na chácara, que eu atendi um casal, que se nós sentamos ali nas árvores, lá em cima na chácara, perto do confessionário, e ela chorando muito, ele também estava chorando. Ele era um grande empresário aí no Brasil, mais de quase 700 pessoas de funcionários. E ela chorando para mim, disse que ela havia encontrado no leito conjugal, na sua casa, ele adulterando com uma moça lá. Eu acolhi. Antes de falar, os dois estavam na minha frente, com discernimento e sabedoria. Eu disse a ela: você quer perdoar o seu marido? É o que precisa. Eu vou conversar com ele, mas espera, você quer perdoar o seu marido? Ela ficou assustada comigo, como se eu fosse agredi-lo e falar com ele somente. Eu escrevo isso no livro. E ela assustada, como dizendo: mas o pecador foi ele. Mas eu disse para ela novamente: a palavra de Deus está lhe perguntando: você decide em perdoar o seu marido?
Ela começou a chorar mais forte ainda. Percebi que ela acolheu a palavra de Deus. E aí eu fui em cima dele. Falei: meu irmão, você sabe que você está num pecado mortal. E se você morrer sem se confessar esse pecado, sem se arrepender, você vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Lógico que eu já senti que ele estava muito arrependido. Só o fato de estar aqui, viajar de tão longe. Na ousadia eu pedi que os dois se levantassem. Aquele coração ferido dela, dele também, porque o pecado é a pior enfermidade. Num congresso da Renovação Carismática Católica, no ano 2000, de cura e libertação que aconteceu no Vaticano, o colóquio na época, o James Francis Stafford, um cardeal americano, ele abriu a pregação dizendo que a pior enfermidade da face da terra não é o câncer, não é a AIDS, mas se chama pecado. Então a ferida maior era dele, mas dela também estava chagado, uma ferida profunda. E quantas esposas que eu atendo que estão machucadas e feridas por causa do adultério, dela mesmo ou do marido, foram vítimas, não importa, eu não estou dizendo aqui, não é condenação, não é julgamento. E eu pedi para que eles ficassem em pé, antes de eu rezar. E eles se levantaram, eu olhei para ela e disse: agora, dê um abraço. Gente, foi o abraço mais lindo que eu vi na minha vida. Eles se abraçaram, choraram muito. Levei ele para o confessionário, se confessou ali mesmo. Quando ele saiu, a face dele era um outro semblante. Eu fiquei sabendo depois de anos que eles estão educando a família, os filhos na igreja, e que os dois estão servindo na paróquia onde eles moram. Isso é coração curado, pode aplaudir. A força do sacramento da confissão, é verdade. Até o catecismo vai falar que um dos sacramentos chamado de cura é o da reconciliação. Mas a decisão daquele homem de deixar a vida velha, e a decisão daquela mulher de perdoar, de colocar a palavra de Deus em prática, mesmo em meio ao sofrimento. Alguns sinais podem nos revelar a necessidade de cura interior. Eu vou correr um pouco por causa do tempo. Um deles ocorre quando não somos capazes de reconhecer a causa da dor que assola a nossa alma repentinamente. Quantas pessoas que agem, lógico que existe o pecado original, a concupiscência da carne, mas quantas pessoas que agem na emoção e não sabem nem por que agem. Escravo de feridas emocionais. Preste atenção, isso aqui é importante. O que nos causa perturbação, inquieta o nosso coração. Essa dor e essa angústia da alma, de origem muitas vezes inexplicável para a pessoa, ocasiona sentimento de tristeza, de solidão, de amargura, de um pessimismo exagerado. Em geral, quando permanecemos com esse sentimento, é sinal de que algo precisa ser resolvido na nossa história. Por isso que no Salmo 106, 19 e 20 vai dizer assim: em sua angústia clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações, enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Eu lembro que nós temos só 10 minutos, eu não vou conseguir terminar essa pregação, então eu vou correr um pouquinho. Depois eu termino lá no Auditório São Paulo, quem foi lá? Eu lembro uma vez que lá no Japão, nós tínhamos um celular SOS Oração. E eu estava indo pregar um retiro em umas montanhas lá. Estava eu, minha esposa e meu filho, João Mateus. E tinha mais um outro missionário. E já era tarde da noite, na sexta-feira o telefone tocou, eu atendi. Era uma conhecida minha que está escutando essa pregação lá no Japão agora. Um abraço, Lúcia, que Deus te abençoe. E essa Lúcia me ligou.
e disse: Ricardo, eu vou te dar um celular e liga para ele agora, porque ele saiu para o suicídio, para praticar o suicídio. E eu parei o carro, estava chegando próximo já do lugar do retiro, liguei para o número. Quando aquele jovem me atendeu, eu já falei imediatamente: olha, não desliga o celular, mas eu preciso de dizer algumas coisinhas apenas. Você não me conhece, mas eu queria que você me desse 2 minutinhos, depois você faz o que você quiser. E graças a Deus ele parou, eu percebi que estava ali com aquela angústia e tudo mais, uma respiração forte, ofegante. E graças a Deus, como eu disse, Deus sempre dando palavra de ciência. Antes de eu começar a rezar, Deus me mostrou que ele tinha vindo da capital aqui de São Paulo. Ele estava lá no Japão, né? E ele ficou assustado. Quem disse isso para você? Eu falei: não, só acolha. E eu lembro que Deus foi me dando detalhes da vida dele. Olha, Deus me mostra uma arma que está apontada na sua cabeça e você saiu fugido lá do Brasil. E aquilo despertou para ele ficar. E aí eu falei assim: eu queria dizer uma coisa, uma frase. Existe uma pessoa do seu lado agora, nesse momento, que te ama muito. Essa frase pode salvar vidas, viu? Diga para a pessoa do seu lado: Jesus te ama. Nossa, eu não acredito em vocês. Se vocês disserem isso para mim, eu não vou acreditar. Diga assim: Jesus te ama. E eu disse isso para ele. E ele começou a chorar. E como um bom carismático, eu já em oração em línguas ali pelo celular mesmo, e pedindo o batismo. E desliguei o telefone. Para a honra e glória de Deus, quarta-feira seguinte, o telefone tocou. Era o jovem querendo me conhecer. Não tentou, não se matou. E durante 1 ano ele caminhava, onde a gente ia pregar, ele estava atrás, por todo o Japão. Aplauda o Senhor. Eram feridas terríveis. Ele vivia no homossexualismo, nas drogas, rejeição profunda. Tudo que está aqui, um pessimismo exagerado. Mas o Senhor, como diz o Salmo, enviou sua palavra para curá-los e para arrancar da morte. Eu vou correr um pouquinho, porque eu acho importante a gente falar mais algumas coisas. Durante vários anos, atendendo nesse ministério, eu fui atendendo pessoas que carregavam dores terríveis. Teve um dia, e tinha impulsos estranhos, muitas vezes maléficos. E um dia eu estava pregando, lá no Japão, eu estava pregando a palavra, e no momento que eu comecei a orar pela assembleia, uma jovem, tinha uma criança de uns 4, 5 anos no colo dela, ela caiu. Foi repouso no Espírito, eu não pedi repouso no Espírito, eu estava pregando a palavra de Deus, mas ela caiu. E eu percebi que aquela criança abraçou ela, mas muito forte. Na hora Deus me revelou, ela tentou o aborto dele. E aí no intervalo eu procurei, melhor, ela me procurou, primeiro perguntando o que havia acontecido com ela, aquele repouso, o batismo no Espírito Santo. E quando ela me perguntou, eu vim com uma pergunta, eu falei assim para ela: quando você soube que estava grávida, o que você fez? Aí ela começou a chorar muito forte, muito alto. Ela falou que tinha tentado abortar o filho dela. Aí naquele abraço, Jesus me deu discernimento, num abraço apertado daquela criança. Vou resumir, depois eu acompanhei um tempo, aquela criança que tinha pesadelos, que tinha uma carência muito grande, ela começou a dormir bem, o comportamento dela já não era mais agressivo, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou correndo. Teve um caso também, que eu estava pregando num grupo de oração, em Hamamatsu, na cidade de Hamamatsu, eu escrevo aqui no Japão,
E de repente, na hora que eu estava orando, Deus me revelou que estava curando alguém no ventre da mãe. Isso aqui não é hipnose, não é regressão, a igreja é contra isso. Mas o Senhor revela situações da nossa vida, porque Ele deseja trazer à luz, Ele quer que a gente trabalhe aquela situação, que muitos estão escravos de traumas, porque foi tentativa de aborto, enfim, tantas situações. E aí eu revelei, o Espírito Santo revelou e eu fui a voz do Espírito Santo, que Deus estava tocando uma jovem ali, que se sentia muito feia, que Deus estava tocando na rejeição profunda no ventre materno, e de repente uma jovem, de aspecto belo, que estava bem na minha frente assim, minha esposa estava junto, ela começou a chorar copiosamente, também não sabia o que estava acontecendo com ela, e eu não sabia que era com ela que o Senhor estava falando. Eu estou correndo, viu gente? Depois vocês compram o livro que vai ajudar na cura de vocês, tá bom? Vocês leem com detalhes. E aí, eu disse, ela me procurou, não, ela não me procurou, ela viveu aquele momento de oração, tal, foi embora. Deus foi revelando que então havia assim dessa ferida, tinha depressão, achava-se feia, apesar de ser bonita, ela se achava feia. Aí na próxima reunião, domingo seguinte, foi o mesmo grupo daquele da japonesa. Ela procurou a minha esposa, sempre as pessoas procuram a minha esposa, acho que tem medo de mim, o jeito de pregar minha igreja, acho que esse rapaz é muito bravo, rapaz agora não, homem né, mas acho que ele é muito bravo, naquela época era jovem. E disse a ela que, olha, Luciane, eu não sei o que aconteceu, não sei o que é aquilo que ele falou, mas eu senti uma liberdade, uma alegria na minha alma, como eu nunca senti na minha vida. E aí, por curiosidade, eu liguei para uma irmã mais velha minha no Brasil, ela ligou do Japão, e perguntou, mana, como foi a gravidez, né? A irmã dela falou, olha, está no livro, desse jeitinho, olha, você não sabe, nunca pensou, imaginou, olha a diferença da sua idade como meu bebê que está na barriga da minha esposa, com 3 meses, e meu filho com 19, aí, só que o nosso foi querido, viu, não é rejeitado não, fica tranquilo. Aí, ela falou assim, a mãe não estava, os pais não estavam querendo mais filhos. Até eu coloco assim, porque foi essa frase que ela falou para a Luciane, você foi a raspa do tacho. Eu nem conhecia o que era raspa do tacho, para mim raspa do tacho é doce, sei lá. Ela falou que você foi o raspa do tacho. Aí que eu entro que a cura interior não é vítima. Ela aceitou aquilo, ela queria trabalhar aquela situação, ela não ficou com mágoa da mãe dela, ela entendeu que por fraqueza a mãe dela havia rejeitado, mas que agora ela conhecendo a verdade, ela podia trabalhar. Na reunião, domingo ela já estava mais arrumada, bem vestida, alegre, feliz e brincando com as pessoas. Algo novo havia acontecido no coração dela, amém? Tem mais um caso. Eu estava pregando num aprofundamento de cura interior, e no momento das revelações, isso que nós vamos fazer no auditório agora, 12h30, a Patrícia já avisou vocês, né? 12h30 agora tem número limitado, só cabe acho que 500 pessoas, então quem forem os primeiros, lá vai estar também os livros lá na frente. Como a gente vai fazer hoje, rezar para as etapas da nossa vida, nós vamos ter 3 grupos de orações, 12h30 hoje, depois hoje às 17h30 e amanhã 12h30, eu vou estar só orando por vocês, de acordo com o que está no livro que Deus foi inspirando. E eu estava orando, nesse aprofundamento de cura interior, e aí Deus foi revelando, e no momento que Deus me deu uma palavra de ciência, que Ele estava curando, pediram para eu encerrar, então não dá para falar, né? E aí no momento que, já acabou o tempo gente, mas no momento que eu estava orando, e Deus revelou,
que Deus estava curando uma pessoa ali, quando era muito criancinha, tinha perdido de maneira muito trágica os seus pais. E de repente um homem começou a gritar de muita dor no coração, chorava, todas as pessoas chorando em volta. Por que o pessoal estão indo para o auditório? Espera um pouquinho, vamos escutar aqui. E aí, nós, rezando aquela palavra, ele me procurou no final do encontro, do grupo. Realmente era do jeitinho que foi narrado. Ele, quando era muito criancinha, ele viu os pais sendo atropelados na linha do trem. E quando foi adotado, ele foi muitas vezes agredido, até sexualmente. Mas naquela manhã, o Senhor trouxe aquela verdade novamente, e ele trabalhou com uma visão agora em Deus, e ele experimentou uma cura e uma libertação muito profunda. Aplaude e já fica em pé. Fica em pé. Eu só pedia que você, a gente não vai conseguir orar agora, mas eu queria que você agradecesse a Deus, porque nós somos amados de Deus, nós somos escolhidos para estar aqui nesse tempo. Não estou dizendo fisicamente na Canção Nova, mas eu estou dizendo nesse tempo do Kairos, nesse tempo da manifestação da glória de Deus, nesse tempo das graças de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, e realiza toda a restauração que o Senhor deseja realizar em nós, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o seu Espírito, com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o seu